aqui com o Momento Podcast no grandioso evento do Know-How Experience. Eu estou aqui com uma participante do evento, que é ela, gente. Minha xará é Ellen. E eu gostaria que a Ellen começasse aqui se apresentando. Ellen, me fala, quem você é na fila do pão? O que você faz? Você é casada? Você tem papagaio, periquito? Se apresente para nós. Muito bom. A fila do pão que eu frequento é a de Florianópolis há muito tempo, há alguns anos, a gente não precisa falar quantos, né, Ellen? E sou aqui de Floripa, enfim. Sou casada, moro ali na região do bairro Santa Mônica, que é um bairro maravilhoso pra gente, né, curtir, gastronomia, caminhadas e tudo mais. De vez em quando o pessoal que passa por ali vai me ver com a minha cachorrinha, que não é ela tão pequenininha assim, a Kira. É uma Amstaff que a gente fala. Mas ela é muito simpática e adora carinho. Então, assim, se vocês nos virem aí um dia, enfim, falem conosco, né? Mas sou aqui de Floripa, sou administradora de formação, fiz meu mestrado também na área e tenho doutorado em engenharia e gestão do conhecimento. Então, eu tenho acompanhado a história de empresas, né, por algum tempo. E hoje acompanho a gestão de uma empresa de base tecnológica aqui na área da saúde, em Florianópolis. E a gente está desenvolvendo liderança lá dentro pelo fato da empresa estar crescendo. Então, a gente está sustentando a expansão da empresa de uma forma a manter cultura e a gente não perder ali também o propósito da empresa, mantê-lo genuíno e preservar, de fato, essa joia preciosa, como eu falo lá para o empreendedor, né? Que é a equipe que ele conseguiu formar, a forma que ele tem de se posicionar no mercado, de forma transparente, honesta e todos os outros valores aí que a gente cultiva lá. Você é mentora, né, desses empreendedores. Que Sim, legal. sim. Me fala uma coisa, Ellen, dentro do seu ponto de vista, no seu ramo de atividade, o que você diria para os empreendedores sobre a importância dos eventos presenciais? Os eventos presenciais, eles deram uma pausa, digamos assim, forçada, né? Mas conexões que nós fazemos, até na liderança a gente fala bastante isso, conexões que fazemos presencialmente, olho no olho, sentindo a vibração de cada um, digamos assim, não tem par, a gente não consegue replicar, né, via digital. Ainda que o digital seja uma forma de a gente se aproximar com pessoas que dificilmente nós nos aproximaríamos pela distância geográfica, o presencial tem elementos de conexão que a gente não consegue de outra forma. Então, eles são extremamente importantes e eu tenho acompanhado alguns eventos, especialmente aqui em Florianópolis, que a gente tem, né, acompanhado, enfim, e a gente está vendo que as pessoas estão conseguindo fazer negócios, conhecer pessoas, conhecer ideias novas também, formar novas ideias nessas conexões presenciais, como a gente fala, né? Legal. Então é muito, muito importante. Inclusive no contexto do trabalho remoto, que hoje meio que está meio difundindo, algumas empresas estão voltando, outras Sim. não, e tal, híbrido e tal. Se você que é líder, empresário, pequeno, médio empresário, cultive conexões. Se você trabalha 100% remoto, ok, mas crie momentos individuais ali com o seu time para você ter essa proximidade que gera, na verdade, de fato, o engajamento. O engajamento, ele é aquela cordinha, digamos assim, do vínculo que precisa ser cultivado. E a gente só consegue fazer isso olhando no olho, conversando com cada um e estando próximo, né? Legal. O que você diria para as pessoas, do seu ponto de vista, sobre a ferramenta do podcast hoje? Porque muitas pessoas estão assim, né? Ai, que podcast virou modinha e tal. Sim. Mas para quem está assistindo, né? Agora, para gente que está aqui, que é formador de opinião, que tem conteúdo, o que você diria para essas pessoas para realmente mostrar, dar aquele start de mostrar para elas a potência que isso é nos negócios? Excelente. Ellen, eu vejo o podcast como abrir a porta da casa e convidar a pessoa para sentar na mesa junto com nós, conosco, né? Então, é como aqui, a gente está conversando e é como se quem estiver, né, nos assistindo estivesse aqui conosco tomando café. Algumas pessoas gostam de uma cerveja, um chopp artesanal e tal, normal. E aí o podcast leva a isso. Então, é uma forma de você trocar ideias, eu acho, acima de tudo isso. Propagar, né, algumas visões de mundo, trazer discussões relevantes. Então, muitas vezes a gente consegue colocar na mesma mesa visões até antagônicas, Sim. para que a pessoa que está assistindo consiga até chegar à sua própria conclusão no final das contas, né? Eventualmente fazer novos experimentos, porque aí você vê novas conexões de temas, né? Baseado, enfim, nas conversas. Então, eu vejo o podcast como uma ferramenta mesmo de, enfim, convidar para sentar junto né? E ter um papo interessante, assim. Para você como empreendedor, para você como uma formadora de opinião de empresários, mentora de empresários, o que você diria para os empresários sobre o podcast? Porque a gente sabe que tem muitos empresários que, ao mesmo tempo que sabem a necessidade de precisar aparecer, fica ali naquela procrastinação, não gosto muito de aparecer, então a gente sabe da importância. Qual é a sua visão sobre essa ferramenta para eles?
Pronto. Empresário, ninguém vai falar do seu negócio como você. Então, o podcast, para mim, eu resumiria assim. Então, assim, empresário, você precisa, de alguma forma, precisa escolher uma plataforma, digamos assim, para você falar, você mesmo falar com a sua linguagem sobre o seu negócio. E isso tem um poder que também não tem par, né? Ou até no empresário que eu estou acompanhando mais de perto, a gente tinha um podcast, enfim, para levá-lo. Ele assim, ai, não, vou falar o quê? O meu assunto é muito técnico e é muito chato, assim, mas assim, a magia tá na sua história, na Exato. sua visão de negócio. E isso só quem pode contar com maestria é você mesmo, né? Você é o empresário. Legal. Então, o podcast é bem legal nessa linha, né? Do empresário poder, de novo, né? Abrir um pouco de como ele construiu a visão, como ele enxergou o negócio, como ele conectou os pontos que outras pessoas não conseguiram, como ele identificou um nicho de mercado, como ele criou o próprio nicho de mercado. Hoje o pessoal fala muito de Oceano Azul, vamos navegar Oceano Aham. Azul. Oceanos, mostrar para as pessoas como criar diferentes oceanos azuis, de repente, né? Então, você cria, alguns empresários criam o seu, e outras pessoas podem fazer o mesmo. E aí a gente consegue aquela corrente do empreendedorismo, no caso, né? Que é uma corrente bastante próspera no final das contas, né? Então, é bem Legal. importante, é uma ferramenta muito boa. Tá aí, gente, palavras de Ellen sobre a importância do que um podcast pode fazer no seu negócio, né? A gente fala muito aqui sobre o posicionamento, né? A partir do momento que você se posiciona a sua marca, não existe concorrência. Então, é você escolher o lado que você quer estar, né? Ellen, gostaria que você, entendendo um pouco mais do seu negócio e vendo que você é uma mentora de empresários, e a gente sabe a diferença entre o empreendedor e o empresário, e todo empresário mora o empreendedor ali dentro. Sim. E às vezes a dificuldade de até separar o empreendedor do empresário, que a gente sabe que são funções distintas, traz um pouquinho a sua visão. Para esses empresários, você como mentora, quais são os. Assim, eu não vou falar um passo a passo, 5 dicas, ou o que você diria para eles, mas o que você poderia dar de oportunidade para quem está vendo esse podcast, para ele às vezes melhorar na empresa dele? Eu vou direcionar mesmo para a liderança, que eu vejo que é algo que, junto com a visão, são que realmente moldam a estrutura que dá sustentação para a sua empresa crescer, né? Todo empresário deseja ver o seu negócio se perpetuar, para além do tempo, inclusive, para além de sua família, né? Enfim, patrimônio realmente familiar ou não, enfim, de negócios. Mas a forma, na verdade, de fazer isso é o empresário sempre deixar clara essa visão, e é com isso que ele vai conseguir congregar pessoas e fazer ali um movimento de liderança que vai justamente fazer a história se prolongar daquela empresa, se prolongar de uma maneira positiva, né? É, congregando pessoas também, compartilhando sua visão, criando o alinhamento necessário para que o time fique coeso, para que ele fique engajado. Assim você consegue, inclusive, formar os talentos da forma como você vê que a sua empresa precisa. Muitos empresários, às vezes, entendem que é mais inteligente contratar fora, porque já está pronto. Eu vejo um pouquinho diferente. Cada negócio é um negócio, naturalmente, mas dentro do possível você valorizar as pessoas que já estão com você, que já têm aquele compromisso de lealdade, e formar essas pessoas, elas estão dispostas. Elas já compraram a sua visão junto com você. Então é importante que você esteja de novo presente, que você deixe a visão clara e que você mantenha essas conexões vivas, justamente para que juntos consigam aí caminhar para a longevidade, né, do negócio. Legal, arrasou. Para a gente já ir finalizando, Eli, eu gostaria que você falasse para quem está em casa, aquele empreendedor, aquele empresário, porque a gente sabe que estar no evento presencial, participar de um momento podcast tem um preço, que é deixar a família em casa, sair da zona do conforto, né? Gostaria que você passasse um pouquinho a sua visão, aquele recadinho, quem está lá nos assistindo, sentado em casa. Tem muita coisa acontecendo e a gente só acompanha o que está acontecendo quando a gente está lá vivenciando aquilo. As experiências hoje em dia elas são extremamente importantes. E eu estava meio receosa, falar a real, né, Ellen? Aqui em Florianópolis estava um dia lindíssimo ontem já, hoje mais ainda. E eu pensei assim, poxa, né? Tem pessoas correndo, praticando esporte, muito nobre, bem bacana, e eu tô indo pro evento lá e tal. Espero que valha a pena. Eu lembro que eu pensei. E por causa disso, é o tempo que a gente tem meio que para descansar, né, para trabalhar um pouquinho mais devagar, digamos assim, no final de semana. E confesso que não durou 5 minutos, assim, né, a minha suspeita de que talvez não fosse ser bom, que está sendo maravilhoso.
insights muito poderosos. Anotei, tem trocentas ações lá para a gente, gosta de fazer isso, né? Para dar encaminhamento durante a semana, pessoas que eu não conhecia de outra forma, acesso a pessoas importantes, pessoas para fazer novos negócios. Boas amizades também podem surgir em conexões assim. Fiz amizade com uma empreendedora também da região de Brusque. Ó, que Vamos legal. fazer, enfim, lives juntas, trabalhar juntas, então vai ser muito bacana. Assim, isso, de novo, a gente consegue quando está aqui, olhando no olho, sentada do Exatamente. lado, vendo, né, trocando insights. Tem momentos, esse evento também está sendo diferente pelo fato de proporcionar e promover, de fato, o networking, né? Então Legal. está sendo muito, muito Ou bacana. seja, vale a pena. Vale super a pena. E aqui a gente entrega mais um Momento Podcast. Ellen, muito obrigada pela oportunidade, tá, de Muito estar aqui com a obrigada, gente. minha E xará. aqui a gente entrega para vocês mais um Momento Podcast aqui do Know How Experience e até o próximo.